Bem, galera, haverá aí na barra de descrições o último vídeo que eu fiz sobre a definição de liberdade da esquerda e da direita. E teve um maluco lá, um gênio, né, que foi lá comentar no meu vídeo. E essa é uma resposta a esse gênio com um J aí, né? Quando você fala que liberdade no sistema capitalista é capital, isso é quase um axioma, né? E você ter que vir explicar isso para esses gênios aí é muito complicado. Porque eu tô acostumado a fazer vídeo para pessoas de intelecto mediano a superior, né? E quando aparece um cara sem capacidade de compreensão, quando aparece um cara que não consegue entender termos filosóficos e nos traz uma resposta dessa aqui, que daqui a pouco já vai entrar nessa resposta que ele fez aqui, então a gente realmente vê que um diálogo com a direita é muito complicado, muito complicado. Seria mais fácil um diálogo com a jumenta que fala lá da Bíblia, né? Mas enfim, eu tô um pouco gripado, resfriado, então se eu tiver que tossir alguma coisa assim, eu já peço desculpas antecipadamente. Tem 3 dias que eu tô ruim, mas vamos lá. Bem, primeiramente vamos começar com a definição de liberdade liberal. Liberal, não estou falando da definição de liberdade da Academia de Filosofia com relação ao capitalismo. Estou falando da definição de liberdade para o liberal. O que é a liberdade para o liberal? Liberdade para o liberal é um conjunto de direitos do cidadão. Isso é liberdade para o liberal. O cidadão ter um conjunto de direitos maior possível perante um Estado que vai oprimi-lo. Certo? E por essa própria definição do liberal, ela também é problemática no sentido capitalista, que a gente vai ver que tanto a definição do liberal quanto a definição acadêmica de liberdade no sistema capitalista, elas têm uma intersecção comum, que é justamente a falta de acesso, a falta de liberdade de fato. Liberdade de fato. Uma coisa é você falar, todo cidadão tem direito a pescar. Todo cidadão tem um rio para ir pescar? Todo cidadão tem um barco, uma varinha, um remo? Todo cidadão tem direito a uma alimentação por dia. Quem vai prover isso? Ou é um direito de goela? Que é o mesmo caso do armamento. Todo cidadão tem direito a se defender. Beleza, você vai dar uma arma para cada cidadão? Não, peraí. Falei errado. Todo cidadão tem o direito de comprar uma arma para se defender, desde que tenha dinheiro, desde que tenha capital. Então, o direito, a liberdade que a direita defende não é liberdade. Quando a direita fala que você tem direito a se defender, a portar uma arma, ela não está falando de um direito. Ela está falando de um direito restrito ao capitalismo, a quem tem capital, a quem tem dinheiro para comprar essa arma. Em suma, se você tem dinheiro, você tem o direito de ter uma arma e se defender. Se não tem, o seu direito é o bandido te matar. Isso não é liberdade, isso não é direito. É o que eu sempre falo. A direita tem muito essa questão de defender conceitos de goela. De goela. Somos a favor da liberdade, somos a favor da autodefesa, somos a favor não sei do que. Aí você fala, beleza, mas e as pessoas que não têm como se defender, que não têm como ter acesso a esse direito? Não, aí é problema delas, ela tem o direito. Agora, se ela não consegue alcançar, foda-se ela pra lá. Vai passar um caminhão. A pessoa tem direito a um emprego, mas se ela não consegue arrumar, foda-se. A pessoa tem direito a se alimentar, mas se não tem dinheiro para comprar, foda-se. Que é uma vez uma discussão que eu tive com um desses doentes mentais com relação à Venezuela. O cara colocou lá no Facebook uma foto das prateleiras vazias da Venezuela e uma foto das prateleiras cheias dos Estados Unidos da América falando: veja a diferença entre o capitalismo e o comunismo. Primeiro que a Venezuela não é comunista, já começa por aí, já falou bosta. Venezuela é capitalista.
Lá tem dinheiro, lá tem banco, lá tem tudo. Aquilo lá é capitalismo. Segundo, mesmo que aquilo lá fosse verdade, que aquilo lá realmente fosse um comunismo, não é porque as prateleiras da Venezuela estão vazias e os Estados Unidos estão cheios que as pessoas têm acesso à alimentação. 800 milhões de pessoas passam fome no mundo com prateleiras lotadas em supermercados. Então, quando você olha uma prateleira vazia na Venezuela, parece impactante. Olha, o povo está sem alimento. Mas quando você olha para prateleiras no capitalismo, você não lembra que 20, 30, 40, 50% da população não tem acesso àqueles bens de consumo. Então, vocês têm um problema de definição. Vocês não sabem separar o que é teoria do que é prática. Teoria, tudo é bonitinho. Perdão. E só para finalizar essa questão da definição, que vocês têm dificuldade de entender, porque a memória RAM de vocês é uma bosta. Só para vocês entenderem melhormente, eu sei que vocês não vão entender porque a capacidade de vocês é muito limitada. Mas por uma caridade intelectual a gente tenta, né? Vocês vão lembrar do episódio de um velhinho nos Estados Unidos da América, se eu não me engano, que queria ser preso. Queria ser preso porque ele não tinha alimentação e moradia. E é isso. É esse fato que mostra o que é liberdade no sistema capitalista. Liberdade para esses idiotas, débeis mentais neocons, retardados, gênios com J, é você poder ir aonde quiser, a hora que quiser. Isso é liberdade. Ah, eu tenho liberdade de ir e vir. Ah, eu tenho liberdade de sei lá o que, né? Então por que esse senhor trocou a sua liberdade de ir e vir por uma cadeia? É porque a concepção de liberdade de você está errada. Liberdade, pela própria definição liberal, é direitos do cidadão. Esse velho, ele estava com o direito de ir e vir resguardado, que é um dos direitos, uma das liberdades que ele possui, mas o direito à moradia e à alimentação ele não tinha resguardado. Muitos acharam absurdo esse senhor trocar sua liberdade por uma cadeia, mas do ponto de vista estritamente lógico, ele fez o correto. Qual liberdade é mais importante para o ser humano? A de ir e vir ou a de se alimentar e não morrer de fome? E obviamente ele optou por trocar a sua liberdade de ir e vir pela liberdade, pelo direito de se alimentar e ter uma moradia. Então é por isso que vocês não entendem porra nenhuma do que é capitalismo, vocês não entendem porra nenhuma de filosofia, vocês não entendem porra nenhuma de nada. Esse é o problema de vocês, são imbecis, são apedeutas totais. Certo? Então eu falei da definição de liberdade, da definição de igualdade, do ponto de vista estritamente filosófico, e agora eu falei do ponto de vista liberal, né, que vocês deveriam conhecer, mas obviamente não conhecem porra nenhuma. E agora a gente vai ler aqui a resposta que esse camarada me fez. Notem na resposta. Notem essa resposta aqui. O meu vídeo foi sobre liberdade e igualdade. Será que ele vai falar alguma coisa sobre isso aqui? Será que ele vai falar aqui na resposta: olha, sua definição de liberdade está errada por causa disso, disso? Vocês acham que ele vai? Vocês acham? Ou vocês acham que ele vai começar a falar de Venezuela, Cuba, Coreia do Norte? O que vocês acham que ele vai responder aqui? Ele vai fazer um comentário de altíssimo nível filosófico, dando uma definição melhor de liberdade do que eu dei? Ou ele vai escambar aqui para Coreia do Norte, Cuba e Venezuela? Esse é o problema da direita. A incapacidade desse povo é tão alta que qualquer tipo de discussão eles querem levar para Cuba, Venezuela, ex-União Soviética. E eles apanham lá também. Porque esse povo não estudou história. Eles apanham em todo lugar. Mas a gente quer vencer esses idiotas, e a gente já venceu há muito tempo, no campo deles, que é no capitalismo. A gente dá uma surra neles fora do capitalismo e dentro. Mas quando você quer discutir dentro do capitalismo, como esse pessoal não tem arcabouço de argumentação, não tem estudo, não tem nada,
Eles querem levar a discussão para a ex-União Soviética, para ficar repetindo o chavão que ele aprendeu na internet. Porque esse povo nunca leu porra nenhuma. Você acha que esse filho de uma puta aqui, que está citando Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, você acha que ele estudou esses países aqui? Você acha que ele estudou, que ele está falando que ele sabe o que são esses países? Claro que não. É um imbecil que acompanha o canalzinho de direita e aprendeu a falar essa merda aqui. Não tem nem ideia do que são esses países. Mas vamos lá, que senão o vídeo vai ficar maior do que deveria e a gente tá no celular aqui. Eu não sei como é que funciona isso aqui, daqui a pouco apaga tudo, eu me lasco. Ele começa: esquerdistas são contra... só um minutinho. Esquerdistas são contra a liberdade de mercado, tal como nós da direita somos contra regimes. Tal como nós da direita somos contra regimes autoritários e ditaduras como Venezuela, Coreia do Norte e Cuba, que são fracassos, né? É o que eu falei, né? Já começa por aí. Tem nada a ver com o vídeo, né? Mas vamos lá. Venezuela, Cuba e Coreia do Norte são fracassos. E a China? E a China? Você não gosta de falar de comunisminho aí? Por que você não cita a China? Por que vocês nunca citam a China? Estados Unidos da América para vocês é um país capitalista de livre mercado? O Trump é de esquerda? O Trump é de esquerda? Ou vocês vão falar que o Trump é a favor do livre mercado? Vai ver o que eles estão fazendo com a China lá, os embarques que eles estão colocando. Então, primeiro ponto, vocês nunca falam de China. E para vocês, Estados Unidos da América é um país capitalista de livre mercado, né? Estados Unidos da América é um país que mais coloca sanções no mundo através da Organização Mundial do Comércio, da OCDA, OCDE, OCDX, sei lá o que. Não entra um copo de suco de laranja nos Estados Unidos da América, porque aquilo não é livre comércio. Estados Unidos da América também não é modelo de liberdade para nada. Estados Unidos da América é o país que mais invade, que mais joga bomba na cabeça dos outros, que mais viola direitos humanos no planeta Terra. É por isso que ele não é signatário de direitos humanos. Então, qual que é o país que você vai citar aí pra gente que é estandarte do livre mercado e das liberdades que você defende? Cita um país aí pra gente. Não cita a Alemanha não, porque a Alemanha também tem estado inchado. Inglaterra tem estado inchado, Canadá tem estado inchado. A dita Europa rica toda tem estado inchado. Lá são esquerdistas que estão no poder? São esquerdistas? Não, né? Mas você não entende porra nenhuma de geopolítica, economia, etc. Não é isso? Então os regimes autoritários fracassados aqui de Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, né? E China? E o regime fracassado dos Estados Unidos da América? Você já estudou os Estados Unidos da América? Não, né? Você não sabe quantas pessoas passam fome lá, né? 47 milhões de pessoas famintas nos Estados Unidos da América. Isso aí você não sabe, né? Um país de liberdades plenas que tem uma prisão de Guantánamo, que joga bomba na cabeça dos outros para roubar petróleo. Isso aí você não sabe, né? Mas tá falando aqui de Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. China passou longe da sua lembrança aqui, né? Vamos continuar. Esquerdistas são contra a liberdade de mercado, da mesma forma que são contra qualquer medida para progresso econômico da humanidade. Progresso econômico da humanidade? Econômico? Eu sou a favor do progresso social da humanidade. Do progresso do ser humano e não econômico. E não econômico. Eu tô cagando para progresso econômico. Esse progresso econômico tá aí? Cada vez mais alimento, mais tecnologia, mais bens de consumo e cada vez menos pessoas tendo acesso? Cada vez mais pessoas desempregadas e sem condições de ter renda para fazer parte desse mercado? Isso é progresso para você? Produção em altíssima escala de alimento, bens de serviços, bens e serviços, melhor dizendo, e todo tipo de bens de consumo e 1/5 da população mundial excluída desse consumo. Isso é progresso para você? Para você, progresso é progresso econômico?
Aliás, você é dono de alguma coisa aí? Você é dono de alguma coisa, de uma padaria, pelo menos? Ou é mais um desses retardados mentais de direito que não tem onde cair morto e está defendendo o capital? Você é dono de alguma coisa, seu filho de uma puta? Então por que você está defendendo o progresso econômico da humanidade? Você tem banco? Você tem latifúndio? Você tem uma padaria? Você tem uma rede de casas para alugar? Ou você é mais um imbecil que não tem onde cair morto e fica defendendo mega milionário? Progresso econômico da humanidade. É lógico que a gente é contra isso. É lógico, óbvio. Eu quero progresso da humanidade, progresso social, progresso de direitos, de acesso, de liberdade de fato, e não progresso econômico. Então, o que fica provado aqui é o seguinte: para idiotas do direito, o que importa é o progresso econômico. O que importa é o capitalismo andar economicamente. A parte social, a parte de direitos, as outras partes inerentes à coletividade que se lasquem. O importante é o progresso econômico da humanidade. É com isso que esses bostas estão preocupados. É justamente por causa da... É justamente por causa da esquerda ser contra esse progresso econômico que no final das contas, de forma inevitável, defendem um modelo inchado de Estado com seus altos impostos, burocracia e intervenção na iniciativa privada. É isso que a esquerda defende, tem certeza? Tem certeza? Eu já fiz vídeos aqui falando justamente sobre isso. Até quando a gente deveria levar bandeiras da direita. Porque essas bandeiras aqui de Estado inchado, de impostos, de intervenção, de distribuição de renda, isso aqui nunca foi bandeira nossa. Isso aqui é bandeira de direita que vocês jogaram no chão porque perderam a vergonha na cara e perderam o medo de uma revolução. A gente não quer isso aqui. A gente não quer isso aqui. A gente quer revolução. A gente quer paredão. Acabar com o capitalista. Acabar com a opressão. A gente não quer Estado. Mas, dentro do sistema capitalista, enquanto a revolução não vem, a gente defende sim essa bandeira de direita que é o bem-estar social. Essa merda não é de esquerda. É de direita. Keynes é um cara de direita. Essa ideologia de bem-estar social é uma ideologia de direita. A esquerda não quer bem-estar social, a esquerda quer revolução e o fim dessa merda chamada capitalismo. Então vamos ler aqui de novo, porque é inevitável, né? Então, justamente por a esquerda ser contra o progresso econômico, que no final das contas, de uma forma inevitável, defende o modelo de Estado inchado. Defende o modelo de Estado inchado. Você acha que os Estados Unidos da América, o governo que está lá agora, é um governo de esquerda? É um governo de esquerda que está lá? Você acha os Estados Unidos da América um governo inchado? Não, né? Porque você é um imbecil que acha que os Estados Unidos da América é um modelo liberal, não é isso, seu retardado? Os Estados Unidos da América é o país mais inchado do ponto de vista de governo do planeta Terra. O país mais corrupto do planeta Terra. O país com o Estado mais forte do planeta Terra. Mas para você, um imbecil que não estudou nada, você acha que os Estados Unidos da América é um país com Estado mínimo. É um país que não é um país, um Estado inchado, não é isso? Alemanha, Inglaterra, Canadá. Tudo isso para você são modelos de Estado minoritário e voltados para a liberdade econômica, para a liberdade de mercado, não é isso? Como é que eu vou discutir com um imbecil como você, que não tem ideia do que está falando? Não tem como, cara. Eu faço isso aqui por uma caridade intelectual e também para os meus inscritos, né? Terem mais base de argumentação contra lixo como vocês. Seus altos impostos, né? Essa questão dos altos impostos aqui é engraçado, porque Trump tá colocando 30% de alíquota lá para proteger os Estados Unidos da América da China. Ele é de esquerda? Ele é de esquerda? Agora vamos falar de altos impostos. Quem é o único espectro
político que fala em reforma tributária aqui no Brasil para transformar a tributação regressiva em tributação progressiva? Somos nós, esquerdistas, não é isso? Há muito tempo a gente fala que precisamos de uma reforma tributária que tribute na renda. Que dia que um neoliberal ou alguém da direita veio fazer coro com a gente? Nunca ninguém da direita se juntou com a gente para pedir uma reforma tributária que tributasse na renda e desonerasse as indústrias, as empresas em geral. Nunca vieram para o nosso lado fazer esse pedido aqui. Nunca. Mas são os idiotas que falam que o imposto no Brasil é alto, sendo que, se comparado com os Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, Inglaterra e daí por diante, é muito mais baixo que esses países. Só que lá se tributa na renda e aqui se tributa no consumo. E a gente defendendo uma reforma tributária que tribute na renda, como Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, Inglaterra, etc., França, e vocês falando besteira de imposto alto. Eu nunca vi ninguém da direita se juntar ao coro da esquerda para uma reforma tributária. Nunca. Mas é cartilhazinha decorada aqui que o problema do Brasil é impostos. Como se o Brasil fosse o país que mais cobrasse impostos no mundo, que é mais uma idiotice vocês aprenderam em rede social que não tem base e fundamentação alguma na realidade. Burocracia. Sabe quais são os países mais burocráticos do planeta Terra? Estados Unidos, China e Alemanha. Estados Unidos, China e Alemanha. Estados Unidos e Alemanha são de esquerda, são comunistas? São, seu débil mental. Intervenção na iniciativa privada. Eu vou deixar um desafio para você. Coloca o nome de 10 países aí na barra de descrições onde existe iniciativa privada sem intervenção estatal. Sem intervenção estatal. Você não vai conseguir. Porque você vai querer citar aqui Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra e não sei o que. E esses países, a interferência na iniciativa privada é gigantesca. Gigantesca. Você nunca estudou esses países, não tem ideia da intervenção que esses estados fazem nessa questão da iniciativa de livre comércio. E eu vou recomendar para você, mais uma vez por caridade intelectual, que você assista o documentário Gigantes da Indústria, né? Vai falar que aqueles membros do Estado eram de esquerda também, porque é só isso que vai faltar você falar, que o pessoal que desmanchou o império do Rockefeller era esquerdista, né? Vai faltar você falar essa merda. Então vai ver aquele seriado lá, vai assistir Capitalismo, uma história de amor, certo? E vai aprender alguma coisa sobre capitalismo, sobre liberdade, ou sobre seja lá o que for. Então, só para finalizar o vídeo, o que acontece é o seguinte: o capitalismo, ele produz falta de acesso, exclusão, fome, miséria, destruição, guerra. É isso que o sistema capitalista promove, além de destruir o planeta Terra. A gente não tem planeta Terra para aguentar essa merda de capitalismo por muito tempo. Certo? Então a gente defende sim, nós da esquerda defendemos sim a liberdade. Pela própria definição de liberdade vocês dão. Vocês não, porque você não é um liberal. Você é um neocon retardado que nunca estudou porra nenhuma na vida. Mas pela própria definição de liberdade que o liberal dá, que liberdade é o conjunto de direitos do cidadão, nós somos os verdadeiros defensores da liberdade. Porque nós defendemos que o cidadão deva ter as suas liberdades garantidas por força estatal. Isso dentro do capitalismo. Mas a gente não quer capitalismo, a gente quer o fim dessa bosta. Mas enquanto a gente estiver vivendo dentro dessa merda, a gente quer que todo mundo tenha a sua liberdade garantida mediante a força. Certo? Esse negócio, todo mundo tem direito a ter uma arma para se defender. Mas aí o cara que não tem dinheiro, ele não tem direito a se defender? É isso? Todos têm direito à educação. Mas o cara que não tem dinheiro para se locomover até a faculdade, ele fica sem educação? Todos têm direito a entrar no supermercado e comprar alimento. Mas o cara que não tem dinheiro, ele fica sem alimento?
Todos têm direito à moradia. Ah, mas o cara que não tem dinheiro, ele dorme na rua. Então, vocês não defendem liberdade de porra nenhuma. Vocês defendem que quem tenha dinheiro tem liberdade e quem não tem que se lasque. É isso que vocês defendem. É por isso que eu falei que liberdade no sistema capitalista é capital. E é o que vocês defendem. Vocês defendem liberdade para quem tem capital. Para quem não tem, foda-se. Ah, o cara tá morrendo ali porque não tem condições de se tratar. Dane-se, deixa ele morrer. Ele tem a liberdade e o direito de trabalhar. Se ele não quis trabalhar é porque ele é vagabundo, deixa eu morrer. Então, quem defende a liberdade de fato somos nós. Somos nós. Se a direita fala, todo cidadão tem direito a ter uma arma para se defender, então é todo, não é só quem tem dinheiro não. E se é todo, a gente vai lutar para cada cidadão ter, ou seja, pessoa com 16 anos ou mais, ter uma arma grátis do Estado, gratuito do Estado. Inteirou 16 anos, vai no Estado e pega uma arma. Porque isso é direito. Se é direito, é direito. Se é direito, é direito. Tem direito à arma? Inteirou 16 anos, vai lá e ganha uma arma do Estado. Porque senão você está corroborando a minha definição de direito. Que direito no sistema capitalista é para quem tem capital. Ah, todos têm direito de se defender de portar uma arma. Mas se você não tem dinheiro para comprar, você não tem esse direito. Então, quando você defende que as pessoas que não possuem capital não têm direito a ter direitos, você está corroborando com a minha definição de que liberdade é capital. Liberdade é capital. Tem direito quem tem capital. E quem não tem capital, vocês não querem que o Estado assegure direitos para essa pessoa. Então, a própria linha argumentativa de vocês corrobora a minha definição de que liberdade no sistema capitalista é o capital. Bem, então é isso, galera. Explicar o óbvio é cansativo. Como eu disse, eu falei aqui de liberdade, igualdade, etc. Não tem uma linha falando sobre isso. Uma linha. Vem falar de Cuba, Venezuela, não sei o que. Tem nada a ver com o vídeo, certo? Eu não sei se esse idiota tem canal, certo? Mas se ele quiser fazer um hangout comigo... Ah, nem vou convidar esse cara. Vai fazer hangout com a puta que te pariu, certo? Porque eu ia até dar uma chance pra esse imbecil aí de se explicar. Mas isso aqui, ó. Isso aqui é a cartilha de Mises.org. Certo? Eu esqueci de ler o verso aqui. Ele escreve o seguinte: vocês são antítese de tudo o que funciona no mundo. Antítese de tudo que funciona no mundo? Depois você lista aí pra mim o que funciona no mundo. Você vai colocar Alemanha, Inglaterra, Canadá, etc, não é? Nós somos antítese a Alemanha, Inglaterra, Canadá. É o que a gente está defendendo para o Brasil. Estado inchado e forte. Então depois lista aí o que funciona no mundo. E ele escreve: viva o capitalismo. Viva o capitalismo. Será que esse cara tem pelo menos uma padaria? Será que esse bosta tem uma padariazinha? Será que ele pelo menos vende picolé na rua? Pipoca doce? Não, né? É um imbecil que não tem acesso aos meios de produção, não tem acesso ao capital, mas vem defender essa merda aqui, vem defender essa desgraça, e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Aliás, eu sei. O nome disso é esquizofrenia, doença mental, megalomania, né? Noção de grandeza e daí por diante. Porque não tem lógica. Então é isso, galera. Respondi esse merda aí. Mais por uma caridade intelectual aí, porque realmente não compensa conversar com esses bostas. Vocês viram o nível da resposta que ele me deu. Tem nada a ver com o vídeo, eu tô falando de filosofia, de definição, o cara vem falar de país que ele nunca leu, nunca estudou, etc. Então é isso, galera. Qualquer coisa comente e a gente se encontra na próxima aí. Até mais.